Olá, estamos aqui no nosso 10º episódio do AgiCast, hoje para falar de outro tema muito importante também para o empreendedorismo, que é a inovação. Inovação, hoje, dentro dessa área, a gente imagina que qualquer negócio não vai sobreviver nos próximos 3, 4 anos se não trabalhar todo o tempo, se reinventar, fazer algo de novo, fazer algo que transforme o seu dia a cada momento. Ainda mais nessa era de inteligência artificial, onde tudo se reprograma, tudo se automatiza, a inovação se torna cada vez mais essencial. E hoje, para falar sobre o tema, nós temos aqui Júnior Ramos, meu querido amigo, trabalha na área, um dos grandes precursores aqui do tema de inovação, já inova no Maranhão há quase 40 anos, né, Júnior? E hoje ele vai falar um pouco sobre as suas inovações que já fez, algumas que pretende fazer ainda e ter esse bate-papo muito legal. Primeiramente, gostaria de agradecer sua presença hoje conosco, muito feliz de você estar aqui, batendo esse bate-papo interessante e, primeiro, entender o que te trouxe, onde foi que surgiu a inovação para ti na sua vida. Bom, primeiramente, obrigado aí ao pessoal da Agi, né? Para mim é uma oportunidade muito especial. Eu sempre quis poder bater um papo com esses empresários mais novos, né? Que estão começando a carreira ou estão dando seguimento a algumas empresas, alguns são de segunda ou terceira geração. Que isso lembra até o começo da Quadrante, onde o Marcelo Brasil da Potiguar, ele era a segunda geração da Potiguar, né? Sim. Bom, na realidade, uma das coisas que eu gosto de sempre comentar, né, e eu vejo uma coisa que é muito complicada na cabeça das pessoas, né, e você às vezes vê aquele cara vai dar uma palestra de inovação, de palco e tal, a primeira coisa que ele fala, vamos pensar fora da caixa, né? Clichê. Na realidade, eu queria contar uma história para vocês muito triste. Para mim, a caixa nunca existiu, né? Então, uma coisa Não é que essa possibilidade. você se te bota dentro de um quadrado ali. Então, para mim, né, não existe um botão que agora eu sou criativo, agora eu não sou criativo, né? E muita gente alia inovação à tecnologia e grandes investimentos, né? O ano passado eu passei as férias na Coreia do Sul e tive a oportunidade de conhecer coisas no trânsito que bastou usar tinta. E era uma tremenda inovação. Nas pequenas coisas a gente pode inovar também. Um outro problema também, né? Eu há 3 anos eu fui diagnosticado com TDAH, TPAC, hiperatividade e traço de autista, né? E o meu psicólogo, no final de toda essa avaliação, ele chegou para mim e falou, Júnior, eu não sei onde você chegou com tanta deficiência, né? E quando você pensa assim numa pessoa com todo esse tipo de problema, né, ao mesmo tempo não vê as vantagens que essa pessoa tem. Então, quando eu estudava, que o professor passava a matéria na lousa lá, dizendo que caía na prova, eu pensava, esse cara não deu essa matéria. Eu pegava meu caderno, estava tudo copiado, porque eu estava em outro lugar, né? Então, isso fez com que eu conseguisse enxergar com muita facilidade, às vezes uma coisa é como se ela virasse, seja o que fosse aqui na minha frente, e se transformasse e se juntasse com uma segunda coisa e virasse uma terceira coisa, né? Imagino, Júnior, que nessa época isso aí deve ter sido visto com um certo preconceito, né? Há muito tempo atrás, as pessoas que não prestavam atenção, que não eram disciplinadas, imagino que uma época ali, findando o regime militar, eu acho que isso aí deve ter tido dificuldade por conta disso. Bom, né? Hoje em dia as escolas já promovem inovação, já tem aulas de empreendedorismo. Não era assim antes, né? Não só era o regime militar, dentro e fora, porque meu pai era oficial do Exército. Né? Era o duplo regime. Então era bem complicado. Então, quando eu era criança, você não tinha um fonoaudiólogo, você não tinha um psicólogo, você não tinha nada desses profissionais hoje que auxiliam muito a criança, né? E aí, quando você pensa assim, alguém com todos esses problemas, no final da minha avaliação, tá lá, o meu QI, ele é acima da média, ele é 120. Mas se eu tivesse sido identificado com esse problema quanto criança, eu teria evoluído muito mais. Pelo tratamento devido, né? Exatamente. Então, assim, e durante o processo também de tratamento com o meu psiquiatra, ele sempre ficou com medo de me passar qualquer remédio para me concentrar, porque eu poderia me concentrar e perder a criatividade. Mas eu cheguei a fazer alguns testes com algumas medicações, na verdade não fez efeito nenhum, eu continuei sem me concentrar, né? E que isso, hoje, como eu sempre falo, né, eu faço do TDAH uma limonada,
já que eu não tenho como me livrar dele, eu vou tirar o que é de bom de todos esses problemas. Vou né? inovar muita coisa, vou trazer muita coisa nova. Perfeito, né? E aí a gente, né, estando em São Luís do Maranhão, né, e ter a oportunidade, né, de estar numa área de inovação que é o design, né? Eu não conheço uma área, nenhuma empresa que seja de inovação, né? Eu já fui no Vale do Silício coreano mais de uma vez, visitei uma cidade, aliás, inteligente, chamada Daegu, lá na Coreia do Sul, né? E todos esses ambientes têm designers, né? Foi até engraçado, um parênteses aqui, eu estava num jantar, falando logicamente, né, pelo tradutor, e uma pessoa que era coreana estava do meu lado e perguntou: a sua esposa é formada em quê? E eu falei: ela é médica. E ela falou: ela se daria muito bem aqui na Coreia. E perguntou: e você? É formado em quê? Eu falei: eu sou designer. Ele falou: você se daria muito melhor do que sua esposa aqui na Coreia, né? Então, um pensamento completamente diferente daqui do Brasil. É outra cultura, né? Né? Então, assim, e há 40 anos a Coreia era mais pobre do que o Brasil. Tá? Então, como foi que eles chegaram nisso? Uma das ferramentas que foi utilizada foi inovação. Hoje a Coreia tem a maior universidade de inovação e tecnologia de toda a Ásia. Quando eu falo toda a Ásia, eu estou falando de Japão, eu estou falando de China, tudo que está ali, né? Que chama-se KAIST. Tá? Então, e tudo isso porque eles resolveram entender que a caixa não existe. Tá? E a inovação está muito ligada à publicidade. E dentro da publicidade você tem importantes cases aí de empresas que decolaram a partir do seu toque lá junto com sua equipe, que ajudaram. A gente tem um dos casos aqui que me vem logo à memória, é o do Potboy, né? Que é um caso que me remete à minha infância. Olha ele aí, ó. Ele tá ali voando, acho que quem nos assistir aqui certamente vai ter alguma recordação dele. Eu não vou dizer que todo mundo sabe quem é, porque todo mundo é muita gente, mas quase todo mundo sabe quem é o Potboy. Pelo menos quem nasceu aqui em São Luís provavelmente sabe, né? E, na verdade, esse personagem da Potiguar, ele foi, né, nessa minha coisa que acontece na minha cabeça, né, de não ter limites de pensamento, o Marcelo me contratou para desenvolver o rebrand da marca Potiguar, né? E após o término desse projeto, eu cheguei para ele e falei: Marcelo, vamos criar um personagem para a Potiguar. Por quê? Eu enxergava ali a Potiguar, o que ela vendia? Ela vendia tinta, piso, revestimento, argamassa, um material mais bruto. E ele falava sempre que ele queria transformar a Potiguar num home center, né? E eu, olhando os home centers que eu já conhecia, eu via que muitas das vezes tinham muitas coisas que atraíam a criança, né? Mas o meu maior motivo qual foi? Formação de público futuro. Eu estou falando de uma época que não existia internet, não existia Instagram, não existia nada disso. Então isso veio, de fato, né, uma coisa que eu tirei da minha cabeça, né, de formação do público futuro, porque eu queria fazer uma ligação afetiva daquela criança, né, olhando esse personagem, e quando ela chegasse a virar adulta, ela teria uma ligação emocional com a marca e passaria automaticamente a ser consumidor. Então, aquela criança lá de 96, quando nós criamos, e que hoje já tem até seus filhos, né? Hoje ela está tendo o papel de levar o filho para conhecer a marca, porque ela tem um carinho muito especial pela Potiguar. Isso foi inovação na época, né? Mas ela é, acima de tudo, estratégia, tá? Todos tinham isso muito bem claro, que o Potboy iria perpetuar, não seria só um boneco de campanha? Ou isso já estava consolidado? Logo de cara, né, por exemplo, a gente criou a primeira campanha, assim que eu terminei o trabalho de brand da Potiguar, o Marcelo nos convida a sermos a agência da Potiguar. Eu falei: Marcelo, cara, eu acabei uma pós em comunicação, né? Eu tenho a teoria, eu não tenho a prática, eu vou errar. Ele falou: faz errado, mas faz. Eu falei: não, de jeito nenhum. E aí, ele falou: então vamos fazer o seguinte, eu quero que você seja exclusivo meu em design. Mas por quê? Porque ele já tinha percebido o resultado que nós tínhamos dado para ele, né? Só mudando as fachadas, os caminhões, né? A parte interna da loja, os uniformes, já tinha dado uma outra imagem para a empresa. A Potiguar, que eu comecei a trabalhar em 96, ela era a 7ª de São Luís.
Você tinha 6 empresas na frente dela. Isso segundo pesquisas, né, que nós fizemos na época. E aí eu falei para o Marcelo, vamos sair dessa fila indiana, né? Vamos fazer o nosso caminho, né? Então, quando eu falo isso para ele, de fazer o nosso personagem, ele topa porque era uma ação que ninguém fazia. Então, esse personagem ele não teve uma referência em nenhum outro personagem, né? Até porque o que eu acreditava? Que ele tinha que ser alguma coisa que não pudesse parecer com outro personagem, e não poderia ser um homenzinho. Se você olhar para ele, ele não tem nariz, ele não tem orelha, né? A gente pensou nele, vamos fazer ele gordinho, porque o gordinho é sempre mais agradável, mais simpático, né? É mais legal. Aquela coisa de mãe, aquele abraço de mãe, né? Exatamente, né? Aí você percebe que ele tem uma luva, né, de profissional, de obra, né? Tem uma bota de obra, tem um macacão, que é um clichê, né? Aqui no Brasil, esse tipo de macacão nem é utilizado, né? Mas os nossos predeiros já usavam, por exemplo, gostavam sempre de usar um boné. Os usavam até um capacete, né? Sim. Mas naquela cultura de 96. E aí surge o Pot Boy. Que, diga-se de passagem, foi muito bem feito. Ó. Inclusive, ele minha opinião, né? Ele é muito mais bonito do que esses outros bonecos que tem por aí. Por exemplo, tem um boneco de uma marca de pneu famosa que não chega nem aos pés do Pot Boy. Vamos ver. O Pot Boy é muito mais bonito que esse outro aqui. Não dá para comparar. Ele é muito mais... Parece que o outro tá cheio de celulite, né? O Pot Boy ele é muito mais amistoso, ele é muito mais agradável de estar próximo. Ele é um gordinho mais simpático, né? Mas assim, muita gente às vezes pensa que a gente foi buscar, né, o boneco da Michelin, né? Foi buscar o Homem de Marshmallow, né? E nenhum desses foi nossa referência. O que a gente queria era ter um personagem único, porque o nosso receio era que alguém quisesse fazer um outro personagem e fosse um outro homenzinho. Então ele não é um homenzinho, né? E na época uma empresa lançou um personagem, só que era magrinho, também de macacão, era de uma outra cor e tudo mais, mas era um homenzinho. O nosso perdura até hoje porque não era esse homenzinho, é único. E além muitos trabalhos que nesses últimos 40 anos, certamente atendendo diversos clientes, tem um que teve um atendimento mais especial voltado para o público de São Luís, realmente, né? As matracas, aquele que a gente observa nos pontos turísticos de São Luís, que até onde eu soube, ele era para ser algo pontual, algo temporário, e acabou, devido ao belíssimo trabalho inovador de vocês, acabou permanecendo na cidade até hoje. Pois é, nós criamos, né, um evento para o Sebrae chamado Mobiliza, né, onde nós criamos desde o nome, né, a identidade desse evento, né, enfim, toda a parte de comunicação, né, toda a parte do brand. E, logicamente, né, a gente sempre fala, né, o diferencial é o cliente. Né? Ele que muitas das vezes é que vai conduzir o projeto, né? Nós somos uma ferramenta. Então, quando a gente pensa, né, em trazer para cá uma escultura, algo como deram vários exemplos na época, né, e você tem lá o famoso touro, né, do Wall Street, né, que depois foi desafiado por uma garotinha, né, que foi colocada ali, que também era para ser temporário. Né? A Torre Eiffel também era para ser temporária, né? Perfeito, né? Então, muito bacana, né? O case, né? O briefing veio do Sebrae, né? Sem isso, essas matracas não teriam acontecido, e a gente não trabalhou sozinho, né? Eu participei até um pouco mais indireto, que eu estava com problema. Olha as matracas aí, elas são bonitas pra caramba mesmo. São quantas hoje, Júnior? São Luís? Olha, eu acredito que são 5 matracas, se não me engano, no mercado, né? Não sei te bem dizer. Espalhadas, né, em pontos estratégicos de São Luís. Perfeito, né? E assim, elas, na minha opinião, né, fica a dica aí, elas deviam estar em todos os arraiais, né, de São Luís, né, fazendo essa representação, né? Então, essa matraca, né, que só quem é daqui conhece, né, aquele sotaque, né? Eu tenho um amigo que é de São Paulo que uma vez ele se meteu dentro do boi do Maracanã e ele falou, depois saiu para mim, falei, Júnior, isso aqui é um mantra, você sai assim meio hipnotizado, né? Então, e foi, logicamente, né? Então o cliente foi
decisou sobre o projeto, né? Teve a participação de vários grafiteiros, né? Que fizeram, né? Cada um a sua arte. Então, assim, foi um trabalho em conjunto, né? A Quadrante tem vários profissionais excelentes na empresa e eu tenho um profissional que está conosco há 30 anos, né? Para fazer o ano que vem. Uma vida. Minha opinião, o que mais ficou bonito para turista é essa matraca. Só tem duas obras que eu vejo que o turista chega, por exemplo, ele vai chegar na litorânea, na península, e ele se interessa em tirar foto. A matraca e o painel lá da Fribal do Cobra, que também é belíssimo, um trabalho feito pela Fribal também muito bonito. O restante não tem aquele brilho, né? E isso ficou para São Luís, né? É um trabalho que a Quadrante trouxe e permanece agora para a nossa ilha. E uma coisa interessante que você colocou aí é essa coisa do pertencimento, né? É legal para o turista, mas as pessoas da ilha, elas se sentem, né, atraídas por essa obra, né? Porque para elas é a vida delas, né? Elas se sentem uma coisa muito, muito pessoal, né? Então, e quando se fala assim, até como se eles estivessem surgindo debaixo da terra, né? Vindo debaixo da ilha, né? Sim, então, assim, verdade. traz toda Dá essa sensação. referência, né? De ser de propriedade, né? Ser da terra, né? Exatamente. E assim, a gente, para trabalhar esses pontos importantes de inovação, também é muito importante a gente falar sobre propriedade intelectual também, né? A gente tem um case importante para a gente abordar. Imagino que isso aí é o que está sempre em torno, se já verificar se a marca está registrada, se a patente também foi feito o depósito. Bom, isso aí é uma coisa super, super mega importante, né? Porque, só para você ter uma ideia, sei lá, há cerca de 20 anos, mais ou menos, né, saiu numa revista Pequenas Empresas, né, uma matéria que falava de quanto valia naquela época a Coca-Cola, né? Então, tinha sido avaliada em 58 bilhões de dólares, né? Desses 58 bilhões de dólares, 52 era a marca e o logotipo. Olha só. 6 bilhões representava todo o patrimônio físico que a empresa possuía, né? E se hoje tivesse um terremoto, hoje vale muito mais, logicamente, né? Se hoje tivesse um terremoto, né? E esse terremoto acabasse com todos os prédios, né? Toda a estrutura que tem na Coca-Cola, somente com o nome e o logotipo, elas conseguiam investidores no mundo inteiro só por a marca, né? Então, eu sempre falo para os nossos clientes, né? Principalmente o que a gente faz, né? A gente na Quadrante. A gente consegue, além de desenvolver o nome, a gente vai atrás, eu faço uma pesquisa rasa. Eu vejo a disponibilidade dessa marca. Ela está disponível. Mas eu não tenho sempre agora. Você procura um advogado para aí você ver a viabilidade da marca, né? Agora você imagina um mundo de hoje onde você tem várias marcas surgindo a cada segundo, né? E, logicamente, vão surgindo cópias, né? Quando você menos espanta, tem alguém que copiou alguém, né? Tem marcas, não vou citar o nome aqui, uma marca local que copiou uma grande marca mundial, né? Algum dia essa conta vai chegar. Sim. Né? Tem um case... E a conta deve ser alta, né? Porque não geralmente é quanto tu faturou, por quanto tu usou, e chega a uma conta de milhões, né? Vai multiplicando. Aconteceu um case interessante no Ceará, no interior do Ceará, uma barbearia, né? No interiorzinho pequena, ela resolveu usar o nome Ferrari. Mas ela não usou só o nome, ela copiou o próprio logotipo da Ferrari. A cor vermelha, botou tudo. Né? E aí chegou um dia uma conta de R$60 mil para eles pagarem, só como aviso, assim, um peteleco da Ferrari com essa pequena empresa, né? Júnior, falando em Coca-Cola, que você falou ainda há pouco, eu sei que você andou brigando com a Coca-Cola por ele. Conta essa história pra gente aí, como é que foi? Bom, na realidade, a gente tem um cliente, né, que é super querido por nós, é um cliente muito antigo, né, que vem mais ou menos lá da época do início da Potiguar, em 96, que é um cliente que, vou falar o nome aqui, né, porque é um cliente Guaraná River, né? Então, o Guaraná River, assim como a própria Fanta e outros refrigerantes, eles têm vários sabores, né? Eu provei nas férias na Coreia um sabor de Fanta abacaxi. Para mim, é uma das melhores Fantas de sabores é esse abacaxi. Esse cliente ele tinha um River Cola, um River laranja, River limão, River uva
e o River Guaraná, que era o primeiro que mais vendia, e tinha um que virou River Mix, né? Porque não encontrava, né? Que era um produto da mesma categoria do Guaraná Jesus, que é algo nosso. Né? Quando eu falo nosso, muito mais da ilha do que o Maranhão todo. Sim. Né? E aí, quando a gente começou a desenvolver esse projeto, eu falei para ele, cara, vamos criar um nome que não seja Guaraná River. Tá? Nosso objetivo não era tomar o lugar do Guaraná Jesus, era ser a segunda marca mais consumida do mercado. Tá? E aí, né, eu comentei com ele, falei, nesse momento que o Guaraná Jesus já é marca, né, da Coca-Cola, né, ele está deixando de ser local para ser nacional. Né? Isso você acaba não tendo muito uma questão de pertencimento. Eu tomo Guaraná Jesus desde criança e muitas das vezes o que eu vejo de comunicação no mercado hoje, de outdoor, campanha da Coca-Cola, não me representam. Né? Então, eu quis buscar, né, esse espaço na cabeça desse consumidor que estava sendo abandonado. Né? Então, para você ter uma ideia, esse produto vendia 59 fardos por dia, o River Mix. Tá? Então, durante o nosso processo criativo, a gente foi lembrar, logicamente, lá do slogan da Coca-Cola, que era o sonho cor-de-rosa das crianças. Né? O sonho cor-de-rosa das crianças, Então, assim, que para mim, e era Cola Jesus, não era nem Guaraná Jesus, porque a categoria... Olha aí, ó. Bom, e aí a gente vem, né, no processo de desenvolvimento, pensamos no nome Sonho, né, porque a gente queria trazer alguma coisa de memória afetiva que o River Mix não tinha. Sim. Né? E quando a gente pensa nisso, né, e vem essa palavra sonho, a gente foi para o NPI, né, pesquisar no NPI, já era automatizado, né, e identificamos que estava livre. O cliente ficou tão empolgado que não acreditou. Ele foi procurar o próprio NPI, né, que identificou que realmente estava livre no segmento bebidas não alcoólicas gaseificadas. Né? Vulgo refrigerante. Vulgo refrigerante. Né? E aí o que aconteceu? A gente mesmo foi entender, mas como assim que isso não está registrado? E a gente foi buscar no histórico, né, de registro da década de 95, a Coca-Cola Company, nós descobrimos que ela tentou registrar esse nome, que fazia parte do slogan deles, né? Mas naquela época não existiam categorias separadas, era todo mundo. Se você fosse Jesus, era Jesus para ser carro, para ser roupa, para ser qualquer coisa. Nessa época, né? Jesus já era da Coca-Cola, né? Já era da Coca-Cola. Guaraná Jesus, já era da Coca-Cola, desde 95, né? E aí o que aconteceu? Quando a gente foi entender, nós identificamos que a Coca-Cola Company tentou registrar no INPI, mas como era um nome único para qualquer categoria, o sonho de valsa não permitiu. Entendeu? Então foi isso que aconteceu. O sonho de valsa, epa, não pode, né? Esse nome já é meu. Tá? E a Coca-Cola não acompanhou a divisão das categorias. Depois foi para alimentos, né? Alimentos e bebidas, e foi dividindo, e a Coca-Cola não acompanhou. Né? Então, o produto, quando foi lançado, né, a ideia, logicamente, né, ele já era cor-de-rosa, porque é um segmento, né, quem for lançar um produto cola não pode lançar ele laranja ou de outra cor, porque vão pensar que é outro produto, né, um outro sabor. Então, tem que ser preto, como a Coca-Cola. Infelizmente, é assim que acontece. Então, o segmento que foi inventado aqui em São Luís, né, pelo Norberto Gomes, né, o farmacêutico, que ficou cor-de-rosa, e aí, e aquele produto ele já trazia desde o começo, antes da Coca-Cola, as cores rosa e azul. Né? Então, o líder do segmento, normalmente ele dita a categoria das cores do segmento. Tá? Então, por exemplo, o vermelho do rótulo Coca-Cola, eles registraram que nenhuma marca de produto sabor cola pode ocupar 100% vermelho. Eu posso usar o vermelho, mas eu tenho que acrescentar uma outra cor. Não posso usar o vermelho 100%. Ela não registrou vermelho, ela registrou vermelho em todo o rótulo. Né? Então, uma cor você não pode registrar. Tá? Tá aí para todo mundo utilizar, a não ser o caso como a Coca-Cola fez, estratégico. Sim. Pode usar o vermelho, só não pode usar só vermelho. Né? Então as cores já pertenciam. Então todos esses elementos eles foram inspirados
né, se você for ver, né, esse S, ele está nos gradinhos dos nossos casarões, que é a nossa referência, que é um patrimônio mundial. Então, não é nosso, nem da Coca-Cola, e de ninguém. Né? E foi inspirado também, que você vê que essa letra H, a perna dela de baixo, ela lembra... a nossa inspiração foi o caboclo de fita, né? Que ele vem do boi de matraca, né? Com aquele monte de fita, como se ela estivesse balançando ali, né? Essa parte branca, para quem conhece o nosso centro histórico, já deve ter visto lá Rua do Giz, né? Na parte mesmo do centro histórico, que são em azulejos, e elas têm uns elementos visuais, né? Então, a nossa referência foi dessa placa também. E os outros elementos que fazem parte do rótulo, né? Você vai encontrar o Bumba Meu Boi, você vai encontrar a carranca da Fonte do Ribeirão, você vai encontrar uma coureira, você vai encontrar um azulejo, que são os elementos que não são de propriedade de ninguém, né? O que eu não posso é pegar um desenho que uma outra pessoa fez e utilizar de qualquer um desses elementos, mas utilizar essas informações, elas são de uso de todos, né? Quando foi que a Coca-Cola ficou sabendo que esse produto tinha sido lançado? Esse produto, qual foi a estratégia? Eu chego para o cliente e falo, olha, só tem um detalhe, nós vamos desenvolver o projeto, mas você só vai lançar o produto no mercado quando tiver o registro, né, do INPI na mão. Enquanto isso, nós vamos ficar... Não vai lançar o produto, tá? Ele vai ficar guardado, tá? E aí, isso já foi início de 2014, ele recebe o resultado do INPI em agosto de 2017. Ficou 3 anos. Exatamente, 3 anos esperando sair o registro, né? E quando sai o registro, né, ele ficou super entusiasmado e ele começa a comentar no mercado que ia lançar um produto sonho. Só que detalhe, o que nós fizemos na realidade, a gente pegou como se nós não tivéssemos tirado a tampa do refrigerante, né, tivesse tirado o rótulo e o antigo com o nome da marca antiga e só colocado mesmo um rótulo, um novo rótulo com um novo nome. Foi isso que nós fizemos. A gente não mexeu nada no produto, né? Então, o produto com esse burburinho de uma novidade, ele já começou a ser lançado, vendido em torno de quase 100 garrafas, 100 fardos por dia, naqueles packs, né, de 6 garrafas de 2 litros. Né? Então, ele vendia 59 fardos, já foi lançado, chegando quase a 80. Né? E aí, cada semana batia um recorde de 200, 300, 500... Ele já estava no mercado há quanto tempo antes? Devia estar quase 8 anos no mercado. 8 anos, né? Então, 2017, mais ou menos, 2009, foi por aí. E detalhe, né? Eu parei de contar quando chegou 3.500 fardos, que foi mais ou menos em dezembro de 2014. Depois que começou... 2014, certo. 2017. Tá. 2017. Quando começou a usar essa... Então, ele chega em 2017, ele sai de 59 fardos, né, vendidos lá em 2014, né, e quando ele chega com a marca nova, foi para 3.500 fardos por dia. Mas por quê? Porque a gente foi mexer com o emocional... De 100 para 3.500. 59 fardos 59 para 3.500. Isso, Dia. Né? 6 garrafas em cada pack. Não estou falando de uma garrafa, estou falando de isso multiplicado por 6. Né? A partir daí, em janeiro de 2018, o cliente recebe uma intimação extrajudicial do setor de registro de patentes, né, dos advogados da Coca-Cola Company, no Rio de Janeiro, dizendo que nós havíamos copiado o slogan, até então o slogan hoje já é registrável, né? Copiamos o logotipo, a assinatura, Jesus, né? Enfim, que nós havíamos copiado tudo, né? E queriam para a gente abrir mão do registro da patente. Aí o que aconteceu depois? O que aconteceu? Então, em 2018, e aí lá na Quadrante, né, o cliente chamou um advogado e nós tivemos uma videoconferência junto com os advogados no Rio de Janeiro, né, participando desse momento ali. E eles foram muito claros, né? Falaram, você tem que deixar de usar. E o cliente falou muito claro, eu não vou usar porque o registro é meu. Né? Bom, e só mexeu por quê? Por que não mexeu quando era Guaraná River Mix? Porque não mexia com a venda. Porque não vendia. Né? Talvez estivesse até hoje lá, talvez nem existisse mais. Né? Então, por que mexeu, né, no caixa da Coca-Cola? Né?
E aí, passou todo 2018, janeiro de 2019, outra intimação extrajudicial, né? E aí, o cliente, mais uma vez, respondendo, dizendo que ele não vai mexer e não vai abrir mão do registro da patente, né? Janeiro de 2020, mais uma vez, o cliente, dessa vez já recebe uma comunicação judicial, já indo para a justiça. E ficou 2020, 21, 22 e 2023 foi chegando na última instância, né? E o Guaraná River, né, no caso que é o proprietário da marca, né, o cliente local ganhou, Ganhou né? em todas as instâncias. Todas as instâncias, né? Da Coca-Cola. Da Coca-Cola, né? O Nossa. River contra Golias, né? Mas tudo a partir de uma estratégia. Talvez se a gente tivesse lançado sem ter registrado e não guardado, ter a patente na mão, talvez a gente não tivesse tido o sucesso que tivemos. Tomou todos os cuidados antes. Então, e aí fica a dica para quem é empresário, né? Cara, procura um advogado, né? Seja bem assessorado para que você não perca a tua patente. Eu conheço localmente aqui marcas que estão mais de 20 anos no mercado que perderam a patente. Perderam o nome porque alguém registrou e eles tiveram que abandonar a marca. Porque não tiveram esse cuidado antes. E me conta sobre o Sonho Azul. Bom, um belo dia a gente já tinha lançado... Olha o Sonho Azul aí. É o Sonho Blue, né? O que acontece? Eu passei um dia na fábrica com o William, que é o proprietário da empresa, e em um belo momento, né, nos meus viagens na minha cabeça, eu fiquei me perguntando se mudar essa cor, né? Mas antes teve um outro detalhe. Eu fiquei olhando para o sonho rosa, né? Eu falei, cara, se a gente fizesse uma campanha para o Outubro Rosa, de ganhar recursos, uma campanha, né, do câncer de mama, né? Acho que seria algo bastante interessante. Só que isso não era, eu estou falando não do lado, né, desculpe as pessoas que são portadoras de doenças de mama e tudo mais, né? Não era a gente pensando em estratégia como marca, né? E não sendo somente pensando nisso. Então o dinheiro ia ser arrecadado e meio doado para um hospital, uma instituição, para pessoas que têm câncer de mama, né? Só que estrategicamente, para a gente aqui, o grande lance não era o sonho fazer o de câncer de mama, e sim ele mudar de cor no mês seguinte, Novembro Azul, do câncer de próstata, com o mesmo objetivo de ajudar, né, uma instituição, né, que cuida de pessoas com câncer de próstata. Mas você imagina, você mudar a cor do teu produto para fazer uma campanha, né, logicamente social, mas o impacto que isso teria, né, em termos de imagem para esse cliente, né? Então, a gente provavelmente isso ia sair em vários jornais, né, sem que o cliente precisasse motivar esse Olha projeto. só o pensamento aí de como promover a marca aproveitando um momento dentro do ano que todo mundo poderia pensar a mesma coisa, mas quem teve iniciativa foi... Pois é. E a gente comentando internamente, né, algumas pessoas chegaram e falaram, pô, dá para a gente ganhar Cannes. Cannes é o maior prêmio de propaganda do mundo, né? Olha só. Mas qual foi a minha dúvida, né? Então eu passei nesse dia, antes de eu falar para o cliente qual era a ideia, quando eu vi o sonho e tive essa ideia de fazer essa campanha, eu fiquei perguntando para mim, mas será que se eu mudar a cor do sabor? E fiquei, em vez de eu almocei lá, saí de lá 4 horas da tarde. Quando eu chego na Quadrante, eu resolvi ligar para ele e perguntei, William, se a gente mudar a cor, muda o sabor? Ele falou, não, só tem que mudar lá a mudança do corante, mas o sabor não muda. Então, aí eu falei, pera, qual é a estratégia da ideia, né? E foi mais engraçado que uma vez eu estava com umas pessoas que são de Fortaleza e eu quis dar para elas, né, o sonho, o rosa, né? E aí elas chegaram para mim, não, isso aí Jesus é muito doce. Eu falei, não é Jesus, isso aqui é sonho. Isso é remédio, isso aí... Né? Não, isso é o sonho, não é um Guaraná Jesus. Não, mas é muito doce, a gente não quer. E aí aí eu chego com azul. Então experimenta esse aqui. Aí elas tomaram, nossa, muito bom, muito gostoso, não sei o que e tal. Eu falei, o mesmo feliz. Sabor do rosa. É o mesmo sabor. Aí eu peguei, derramei
né? Ele muda de cor, né? Acho que toda criança já passou por isso, né? Pegar vários restos de refrigerante, misturar e falar, oh, que gostoso. E gostoso, quando ficou horrível, mudou de cor. Então, depende do que você botar de mais rosa ou mais azul, ele vai ficar um tom de mais roxo ou menos roxo, né? Mas o sabor não muda, né? Ele continua sendo o mesmo. E esse produto, eu falava assim, cara, esse produto é muito bom para vender para balada, porque você pode fazer, misturar para fazer drinks, né? Fazer, porque lembra muito um absinto, né? Uma Sim, é coisa verdade. mesmo para um público mais jovem, né? Mais adulto. Enfim, e deu super certo também. Então, regiões do sul do Maranhão que não costumavam tomar o Guaraná Jesus por uma questão até de bairrismo, né, começaram a tomar o sonho, que era azul, já não era mais o Jesus, né? Olha E só, sim aí um outro conseguiu produto. acessar outros mercados que teriam Aqui barreira com no rosa. próprio, exatamente. Olha que interessante. Pegou um limão e fez uma limonada, né? Exatamente, foi isso que aconteceu, né? Falando de prêmios, falaste do prêmio Cannes. Eu sei que você já ganhou vários prêmios aí, mundo afora, na verdade, né? Tem algum especial que você brilha os olhos quando lembra? Olha, vamos falar desse case aqui, É. né, que é do SM Sanduíche, tá? O que acontece? O nosso objetivo não é ganhar prêmio, é fazer com que o cliente ganhe dinheiro. Ganhar prêmio é consequência desse resultado, perfeito? Então, um belo dia apareceu um jovem, né, o Thiago, da SM Sanduíche, que hoje é consultor de várias marcas do segmento de alimentos, né? Ele chega lá e querendo nos contratar para fazer um rótulo, né, para uma embalagem que ele já tinha, né, decidido que ia ser uma embalagem que é uma embalagem standardizada, ou seja, existe no mercado. Tanto ele poderia comprar como qualquer concorrente. Era uma embalagem melhor do que ele tinha? Era. Mas era uma embalagem comum. Então, todos os concorrentes podiam comprar e as embalagens seriam iguais, né? E aí, a gente começa a falar para ele que, poxa, Thiago, vamos fazer uma embalagem própria, uma embalagem única, né? E ele falou, Júnior, um dos maiores problemas que eu tenho é custo, porque a embalagem que ele ia comprar naquele momento custava 50 centavos. E as pessoas não entendem que design não é só estética, design não é visual. Design ele passa por ergonomia, ele passa por custos, ele passa por resíduos gerados, existe uma série de fatores, né? Estética é um dos pontos avaliados. Né? Então nós chegamos a desenhar as primeiras embalagens para eles, que não foram essas aqui, né? de um produto mais para um público mais adulto, né? Onde ele tinha vendido durante um mês, em 10 anos de existência, se não me engano, lá 8 mil unidades. Né? Foi um momento único na vida deles. Né? E estou falando num período que em São Luís, estou falando lá de 2011 mais ou menos, onde o empresário, aliás, o consumidor local, não tinha cultura de comer esse sanduíche natural. Né? E aí fizemos, né? Então ele já passou a vender com a nova embalagem 30 mil unidades mês. Né? Isso, e já era nesse formato, forma de triângulo. Porque da forma triangular, ela aparece mais o recheio. Na forma quadrada, e ela envolvida num filme, né? E tinha um adesivozinho, parecia mais uma embalagem de remédio. Você não conseguia ver o produto, você não conseguia ver nada, né? E aí, quando a gente fez a primeira embalagem, né, que não foi essa, então o produto já foi lá para cima em termos de resultado de venda, né? E aí ele vem depois com um segundo desafio: vender sanduíche natural para criança, né? Então, e é um baita de um desafio. Pois é. O paladar de uma criança, sanduíche natural. E aí nós estamos falando lá de 2011, 12 para 2013. Naquela época, principalmente, as crianças queriam consumir o quê? Coxinha, pizza, hambúrguer. Ninguém queria saber de sanduíche natural. Né? Até os próprios pais, eu mesmo como pai, eu lembro muito bem assim que eu saía para almoçar ou jantar em algum restaurante, eu chegava com meu filho, você quer refrigerante? Ele, não, pai, eu quero água. Eu falei, como assim, cara? Tu tá doido? Como é que tu quer água? Né? Porque eu, quando era criança, queria tomar refrigerante. Verdade. Né? A gente só vivia com refrigerante. Mas por quê? Porque a minha cultura de tomar água quando eu era criança era muito menor. Né? A gente tinha lá um filtro de barro no canto da sala. Né? Então, depois passou a ter um bebedouro, sair água gelada. Depois passou aquele bebedouro gigante. Na verdade, tomar água na escola antigamente era motivo para sair de sala. Exatamente. Então, somente para isso. E aí, já as crianças de hoje, não. Eles andam para cima e para baixo com uma garrafa. É diferente, é outra cultura. Então, era a mesma coisa. Só que o que a gente se fala, né? O cliente entende do negócio dele, né? A gente entende de design, inovação, mas a gente tem que conversar com o consumidor. Né? E aí a gente foi conversar com várias mães e falava o seguinte:
Meu filho é um monstro, meu filho come muito, é um monstrinho e tal. E aí foi a partir desse insight que as mães mesmo não davam, né? Quem tem filho sabe que é isso. Sim. Fase de crescimento. Exatamente, né? Então, assim, que foi a ideia de os monstrinhos devoradores de sanduíche, tá? Então, uma coisa interessante que você é como se fosse esse monstrinho, né? Ele estivesse engolindo, né? Lembrando lá alguns tipo o Taz, né? Que ele engolia algumas coisas, né? Tinha o Capitão Caverna também que meio maluco que engolia algumas coisas. Então, mais ou menos vem uma referência disso, né? Lembra um pouco o Tasmania mesmo. E tem uma coisa também interessante, né? Hoje é até mais difícil falar sobre isso, né? Mas há mais de 10 anos, não sei se era mais simples de trabalhar. Onde era aberto a embalagem, né? Tinha uma orelhinha do personagem, é como se estivesse dando um puxinho de orelha na criança, né? Para tipo, pô, come um negócio que é um pouco mais saudável para ti. Ainda né? tem essa mensagem. E uma coisa interessante também, né? Se você for ver aqui, embaixo tem escrito um dos sanduíches era sanduíche de queijo com presunto e a outra metade do sanduíche era filé de frango. Por quê? A gente também queria que a criança consumisse, né? Não adianta a criança comprar por impulso. Mamãe, compra porque um bonequinho e tal, bonitinho. Aí depois não come. Então, aí a mãe oferecia ele comia um pedaço, depois ela oferecia o outro e tal, ela já não queria mais. Enfim, ela acabava comendo tudo porque você ia brincando com esses sabores diferentes e a criança acabia comendo tudo, né? Então, estratégia, inovação, não é somente você pensar na embalagem, né? Mas pensar até na estratégia de como vai ser essa abordagem desse consumidor. Pelo que eu entendi, né? Júnior, na verdade, o principal é pensar no cliente. Sim. Foi a partir da informação do cliente que tu pensaste no monstro. Foi a partir da informação do cliente que tu pensaste em 2 sabores. Pois é. Então, uma coisa muito importante, as pessoas acham que um designer que é formado pela universidade, ele é pensado para criar. Designer, ele foi formado para entender um problema, né? Que são 2 coisas completamente diferentes, né? Então, a partir do momento que você entende o problema, é que você vai dar uma solução para esse problema e não ter aqueles insights meio maluco assim, achando que é Steve Jobs e que em uma semana está bilionário. Então, você tem que pensar, de fato, entender a cabeça do consumidor. Eu tenho vários clientes que falam, cara, não é para ti que a gente está vendendo, né? Eu sei que tu tem gostado da tua embalagem, mas tem que pensar quem vai consumir o teu produto. Eu tinha um cliente que fabricava cachaça para mais popular, a R$1, e ele queria botar vários outdoor aqui no Calhau e queria anunciar no Jô Soares. Eu falei, só se for para os teus amigos baterem palma para ti. O teu consumidor não vai ver isso daí. Não vai assistir Jô Soares. Né? Agora, esse projeto ele teve uma outra coisa interessante, né? Então, que foi? A gente passou para 70 mil unidades de venda, né? Logo no mês seguinte? Não. Graduando. 2 meses, 3 meses, né? Já estava chegando isso, né? Ele foi... ele aumentou o número de funcionários, ele comprou carros, né? Ele já estava vendendo em 4 estados, ele ia se tornar uma franquia. Então, tudo isso graças ao quê? A uma embalagem. Foi no momento que mudou essa embalagem do Kids que teve essa exponencial aí. Exatamente. Né? E aí o que acontece? O que é o plus? Pô, vendeu, deu resultado, beleza. Pô, tem algum concurso? Vamos escrever? Vamos lá. Já foi validado isso aí aqui. É uma coisa mais, digamos assim, para o ego da gente, o ego do cliente, né? Mas não deixa também de ser gerar mídia espontânea em cima dessa imagem, dessa marca. Né? E também vira propaganda para o futuro também, né? Um produto premiado, enfim. E aí o que aconteceu? A gente escreveu inicialmente num prêmio chamado Prêmio Colunista, né? Ganhamos aqui no Brasil somente, né? Ganhamos ouro, né? E depois a gente foi participar de um prêmio. Só para eu ter uma ideia, esse prêmio concorre quantas pessoas mais ou menos? Cara, eu acho que pelo centenas? Não, se for botar todas as categorias, milhares de empresas, né? Mas quando você, pelo menos mais... Fragmento. Categoria, né? Você vai ter algum número, né? Não sei te avaliar, porque às vezes muda muito, né? Mas esse prêmio aí, ele foi bacana. Mas o segundo prêmio que a gente ganha, que é da Abre. O que é a Abre? É a Associação Brasileira de Embalagem. Na Abre tem todos os grandes players, né? Como Coca-Cola, como Nestlé, como
enfim, tudo que você possa imaginar de grande marca está na Abre. Como também tem um setor só de fabricante de máquinas que vai só para garrafas PET, o cara que fabrica o PET. Então, assim, é toda uma cadeia de construção de embalagem. O cara que vai fazer a caixa que vai transportar determinado produto, né? Então, a economia tem costuma ter falado às vezes que quando aumenta o número de venda de caixas de papelão, é sinal que a economia está indo bem porque estão tendo consumo muito grande. Né? Verdade. Bom, e aí a gente escreve no concurso da Abre, né? Que é só sobre embalagem, mais específico para embalagem. Só embalagem, né? E aí sim, mas tem categorias. Eu tenho medicação, eu tenho produtos de beleza, eu vou ter produtos de alimentícios, tintas, bebidas, né, gaseificadas, bebidas alcoólicas, é todo segmentada. E aí vai, né, para o nosso cliente, né? Vamos falar, pequenininho aqui, ganha lá o prêmio da Abre, né? Só que o mais interessante, né, estava por vir. Automaticamente, quando você ganha no teu país, né, existe uma organização, né, que é o World Pack Organization, né, onde você tem todas as grandes associações do mundo. Na época eram mais de 164 países no mundo. Né? E todo país tem a sua associação e todo país faz o seu concurso. E aí vai concorrer, né, centenas de projetos em diversas categorias, os melhores do mundo. Estou falando de países como o Japão, países como a Inglaterra, os Estados Unidos, Canadá, 164 países é o mundo inteiro. Né? E, para nossa surpresa, né, foi naquela época, ele foi julgado em Singapura. O que é avaliado no concurso dele? Porque essa embalagem é bonitinha, opa, ganhou um prêmio? Não. Foi tecnologia utilizada, resíduo gerado na produção dessa embalagem, né? Resultado de venda, os caras nem comeram o sanduíche, né? A estética é um dos pontos avaliados, tá? E aí a gente ganhou o maior prêmio de embalagem do mundo com um cliente microempreendedor, né? Competindo com grandes cases mundiais, né? Então foi julgado em Singapura, todos esses detalhes que eu te falei, e foi premiado em Sydney, né? Então, assim, para a gente é um case muito legal, porque mostra que o mais importante, às vezes, não é ter dinheiro, né? É a criatividade. É a criatividade e a ousadia do empresário, topar, né? E detalhe, esses 50 centavos que ele tinha que pagar na embalagem, a gente conseguiu fazer a embalagem por 34 centavos. Olha só. E ele saiu de microempreendedor para campeão mundial. Exatamente, né? É como se fosse uma Copa do Mundo. E falando em prêmio, eu sei que tem um que até artista, parece novela, né? Tem um prêmio seu que gosta de aparecer por aí. É um dos produtos que a gente criou que é mais, diria assim, mais premiado, que saiu mais exposições, né? Que é o nosso querido e amado Banco People, tá? Banco People. Na realidade, esse banco ele surge, né? Eu estava em Londres, tá? Então, como eu falei para você anteriormente, eu tenho TDAH, eu tenho TPAC, eu tenho hiperatividade e tenho traço de autismo. E olha o tanto que ele cria. Imagina se ele não tivesse tudo isso, né? Mas o que acontece? Então, com isso, eu estou conversando aqui com o Thiago, mas eu estou tendo mais 2 reuniões aqui na minha cabeça acontecendo aqui paralelas. Depois daqui já vai sair algum projeto ali. Quem sabe, né? Mas o que acontece? Então, eu estava em Londres e aí onde eu fui cotar a minha passagem, eu ia para uma feira em Londres de design, né? A gente estava bem no comecinho de desenvolver produto. E aí a gente pensou, falei, cara, eu vou para Londres, né? Para esse evento que é o DW Londres, né? E quando eu fui conversar com a pessoa, né, onde eu comprei lá a passagem, que foi na Via Mundo, né, com meu amigo Bacelar, tá? E o Bacelar chega para mim e falou, Júnior, por que não faz um intercâmbio de uma semana? Eu falei, Bacelar, tu não entendeu, meu irmão. Tá? O meu pai era oficial do Exército, mas ele dava aula de inglês no IASIG. Meu pai, na década de 60, ele fez intercâmbio em Miami de inglês. A minha casa era cercada de livros de inglês. Eu nunca aprendi inglês. Qual é a teoria que eu tinha? Meu pai tentou me ensinar, como era militar, não tinha muita paciência, eu não aprendi, ele ficou puto e eu traumatizado. Então, até então, era a típica criação da década de 90, 80, era mais ou menos assim. 70. 70 ainda. O que aconteceu?
Então, eu fiz curso de inglês na escola, tentei fazer curso sozinho com alguém, de tudo quanto é jeito, eu não aprendia de jeito nenhum. É como se estivesse ouvindo blá, 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 né? Enfim. E aí eu resolvi aceitar esse desafio. E aí, as aulas aconteciam um dia de manhã, um dia assim, foram só 5 dias, um dia de manhã, outro dia era de tarde, um dia de manhã, um de tarde, tal, era só meio período. E eu circulava muito, né? Eu gosto muito de andar, e eu circulando muito em Londres. E tinha a principal avenida, né, de Londres, né, que é Oxford Street, ela é como se fosse a Avenida Paulista aqui no Brasil, né, ou a nossa querida Rua Grande, tá? É muito longa. E eu não falando inglês, né? Só tem, quem já teve a oportunidade de fazer intercâmbio, só tem você de brasileiro, a gente da China, a gente da Rússia, a gente da Suécia, o professor provavelmente um inglês, né? Então, eu não tinha pra onde correr. E aí, eu terminava a aula, ou antes da aula, eu ia percorrer Oxford Street, e uma das lojas que eu mais estava era Harrods, né? Essas lojas de departamento na Europa, quase todas elas têm a parte de design, ela está sempre no subsolo, né? É onde eu conheço toda a loja, mas no subsolo eu tenho que ir passar. Se eu passar 20 vezes, é 20 vezes que eu entro. Mas pega direto a escada rolante para descer. Exatamente. E aí o que aconteceu? Um belo dia eu estou lá, sim. Então, como eu não falava inglês, às vezes eu estava doido, estava cansado demais, queria sentar e não tinha um banco, né? Eu ia sentar lá no Parque Regente, enfiar lá no distante, lá no final, é como se eu estivesse ali na Consolação, ali no final da Paulista, e fosse sentar lá no Shopping Paulista. Era assim, mais ou menos isso. E aí, eu sempre descia, mas eu nunca tinha observado que nesse espaço ali de baixo, como ele era no subsolo, existia uma grande janela comprida de vidro, né? E nesse dia, eu me virei e fiquei olhando para aquela janela e vi várias pessoas andando para um lado e para o outro, 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 né? Eu sou contra aquela coisa, eureka, tive estalo. Não, até porque não foi naquele momento, né? Então, depois de mais outros dias, eu andando no banco, mantendo o banco, ensinando no banco regente, né? Eu chamo de juntar lá com CRA, né? Eu fui começando a necessidade de sentar num banco com aquela imagem, vendo aquelas pessoas andando de um lado para o outro, né? E aí nasce o Banco People, né? Que é até hoje um dos produtos mais vendidos da gente, vende no site chamado Buban, tá? Participou de novelas da Globo, né? Foi o primeiro produto. A gente, quando começou a ganhar prêmio, né, aqui no Brasil, a gente botou uma meta. Daqui a 2 anos eu quero estar expondo em Londres. 6 meses a gente estava sendo convidado para expor em Londres. A gente expôs em Londres, não, perdão, em Milão, que é a maior feira de imóveis do mundo. Essa era a nossa grande meta, né? Então, 6 meses depois que a gente ganhou os primeiros prêmios, a gente estava expondo em Milão, né, sendo convidado. E uma das vezes teve o Marcelo Rosenbaum, passou por nós na exposição e ele chegou para a gente e falou: cara, esse aqui é o melhor produto que tem nessa exposição no Brasil. Podem colocar isso no jornal de vocês lá na cidade de São Luís. Olha só. Só não pode dizer que eu sou sócio de você, mas isso vocês podem colocar. Infelizmente, né, ou felizmente, a nossa... Na época, RP era muito criteriosa e muito profissional. Ela falou: Júnior, como não fui eu que coletei essa informação, eu não posso botar no jornal. Mas olha só, né? Faltou só um gravador ali para... Pois é, mas ela foi cenário da novela da Globo, né? Novela de Fina Estampa. Né? Fina Estampa. A Júlia Lemer, ela era estilista de moda, né? E ela sentava no banco para desenhar, né? E nós saímos na capa do Estadão, em São Paulo, né, depois dessa premiação. Então foram divulgar a premiação e você tinha Fiat, você tinha Brastemp, você tinha grandes marcas, você tinha, enfim, grandes marcas na premiação, e pegaram a marca, a foto do Banco People e colocaram na capa do Estadão. A assessoria da premiação falou para a gente que se nós fôssemos pagar naquela época, lá em 2013, por esse anúncio, né, na época nós teríamos pago R$1 milhão. Nossa! Né? E nós saímos free, totalmente de graça, né? E algumas vezes a gente já saiu também na capa da UOL com outros produtos também, né? Em exposições em Nova York, enfim, né? Então esse produto ele girou o mundo. Por causa desse produto, a gente foi chamado para desenhar para Imaginário na época, né? Porque um dono da Imaginário comprou um banco. Eu falei: cara, eu quero conhecer esses caras.
Infelizmente, a gente não conseguiu chegar num acordo financeiro, a gente não queria dizer, olha, eu estou vendendo na Imaginário, né? E não E a ser escalar. financeiramente elegante, interessante para a gente, né? Mas as pessoas começaram a comprar por ser um produto diferente. Mas só uma outra curiosidade rapidamente. Uma vez a gente foi convidado para expor em Miami. Quando eu estou em Miami, veio uma diretora de uma escola pública de Miami, ou seja, nos Estados Unidos. A gente pensa que nos Estados Unidos é tudo muito dinheiro, tudo fartura, tudo mais. E lá, como aqui no Brasil, nas escolas públicas sofrem muito. Então ela veio com a organização da exposição do Brasil, veio nos convidar para perguntar se nós não podíamos doar esses produtos para a escola, né, para que pudesse fazer um leilão e arrecadasse fundo para a escola. Olha só. Mas o preço dos produtos, quem ia definir viria uma curadora do MoMA, né, que é o Museu de Arte de Nova York, para fazer a avaliação de cada produto. Só para ter uma ideia, na época, nós vendíamos esse produto do jeitinho que ele está aqui, né, na Americanas.com, no Shoptime e Submarino por R$ 1.600, né? E para mim, a gente não teve nem contato com a avaliadora da premiação, mas não tem nenhum tipo de interferência. E quando eu chego no dia seguinte, que eu vou ver a avaliação desse e outros produtos nossos que estavam lá, $8.000. O banco que era vendido por R$ 1.600. Por quê? Eles não viam somente um banco, eles viam realmente um trabalho de arte, design, né, muito... Uma obra de arte, né, na verdade. Né? As pessoas até... Uma vez nós ganhamos um prêmio, né, no Museu da Casa Brasileira, e teve um dos jurados, que era um mexicano, ele veio perguntar, mas isso aqui aguenta uma pessoa? A gente falou, isso aqui ele aguenta 190 quilos. Isso aí provavelmente 3 pessoas conseguem sentar, né, sem nenhum risco de quebrar nenhuma peça. Né? Até porque ele está apoiado em vários pontos diferentes, não só em 4 pontos. Muito interessante. E assim, o que vem aqui, principal insight que vem para mim é que essa ideia surgiu no momento de dor, né? Que você estava lá num fluxo grande de pessoas, não tinham onde sentar, 99,9 pessoas iriam fazer o quê? Reclamar. Reclamar e dali não iam tirar nada. Você tirou uma obra de arte que foi avaliada em $8.000. Né? Meu maior sonho é ter esse produto exposto no MoMA, né? Quem sabe um dia a gente vai ter... Já saiu em vários livros, né? Já saiu em várias publicações, mas é um sonho que de repente ter exposto no MoMA. O empreendedor, ele muitas vezes ele quer entender como é que ele pode ser uma pessoa mais criativa, como é que ele pode desenvolver a inovação dentro da empresa, como é que ele pode identificar uma pessoa para compor o seu time que seja inovadora. Qual é o tipo de conselho, dica que você pode dar para essa pessoa? Bom, a primeira coisa que eu digo assim... Por nossos associados empreendedores. Pois é. Então, principalmente para vocês, jovens empresários, né? Primeiro assim, não comecem a seguir pessoas por seguir. Entendam o que essas pessoas têm a acrescentar na vida de vocês e vejam se de fato essas pessoas fizeram alguma coisa. Né? Que eu já vi muito empreendedor aí, guru né, da inovação, do empreendedorismo, se pergunta, cara, mostra um case teu que deu errado. Nem o que deu errado tem, né? Que dirá o que deu certo. Tá? Então, primeiro assim, é você seguir realmente que possa te acrescentar. O segundo, tá? Mais uma vez, inovação não tem a ver com grandes investimentos. Não estou dizendo que não tem a ver com investimento, tem que ter algum investimento, mas não precisa ser um valor astronômico e não precisa envolver, às vezes, tanta tecnologia. Tá? E eu vejo, principalmente, quando o empresário local ele pensa em inovação, às vezes ele se limita muito porque tem aquela coisa, vamos pensar fora da caixa? Então, cara... Esquece a caixa. A caixa nunca existiu. Né? Se for como Papai Noel nunca existiu, né? A Cuca e assim por diante, tá? Então, assim, isso foi um limitador na cabeça das pessoas, certo? E existem ferramentas, né, de criação, né, que a gente depois pode, algum quiser conversar com a gente, tá? A Quadrante, para ter uma ideia, esse ano fez 29 anos que nós trabalhamos para a Potiguar, né? E agora mesmo a gente está falando de mudanças na Potiguar. Né? A gente acabou de fazer 18 anos que a gente trabalha para o Cantinho Doce. Né? E nós estamos falando de inovações para o Cantinho Doce. Então, a inovação é algo que nunca para.
né? As empresas que trabalham conosco, a gente está sempre buscando novos diferenciais. Só que você, empresário que está ouvindo, entenda que o diferencial não está aqui na Quadrante. A gente vai te levar sempre para uma ideia que seja interessante, uma ideia inovadora, uma ideia para trazer resultado financeiro para o teu negócio, né? E sempre entenda, só invista, né, em propaganda, por exemplo, que possa te dar duas coisas, somente essas duas coisas. Ou dinheiro ou imagem. Não vai te trazer nenhuma das duas coisas, você está jogando dinheiro fora. Você está gastando dinheiro, rasgando dinheiro. Pois é. Então, assim, e a gente está lá na Quadrante, né? Quem quiser conversar conosco, principalmente a segunda, a terceira geração, que muitas vezes são quem trazem essa inovação, né? Eu fiquei super feliz. Semana passada fui procurado pelo empresário, né, novo, depois ele trouxe o pai, e eu falei, meu irmão, está acontecendo a FISPAL, né? Isso eu falei para ele terça-feira, hoje, quinta-feira, ele mandou uma foto que ele está lá na FISPAL, foi seguir o meu conselho para ver o que tem, porque senão ele é a FISPAL o ano que vem, né? E isso é um delay muito grande, né? E é quem acredita, cara, sabe? Uma empresa pequena, ela não precisa ter cara de empresa pequena, tá? Então, o nosso papel é pegar um produto, então pegar o Sônia, um produto que já existia, a indústria que fabricava o xarope ficou assustada, mas como assim? As vendas foram lá para cima. Como exponenciaram dessa forma? Se eu não fiz nenhuma promoção, o que aconteceu? Aí eles chegaram até a gente, foi entender o que é que estava acontecendo. A gente investiu em design, né? As pessoas também não entendem que existem pesquisas da própria Abre que falam, em média, um consumidor ele demora para escolher um produto em termos de 3 segundos, né? Ou seja, basicamente, e o que leva a isso? Cor, marca e preço, né? Eu costumo brincar, menos mulher em sessão de shampoo, que ela tem que abrir todos os shampoos e cheirar, senão ela não se sente feliz, né? Mas assim, fora isso, é 3 segundos para escolher um produto. Se você está com uma cor errada, uma embalagem ruim, teu produto pode ser o melhor do mundo. Já passou o tempo. Mas está com a embalagem ruim. Acabou os 3 segundos. E 80% dos produtos que são vendidos nas gôndolas do mercado do Brasil tem como único meio de propaganda a embalagem. Meu irmão, você pode ser o melhor produto do mundo. Tua embalagem é ruim, tu ficou na gôndola, né? Então, assim, invista em design ou morra na gôndola. Uma das coisas também que eu queria te colocar, né, sobre inovação, né, tem muito empresário que às vezes só olha para o segmento dele, tá? Então, várias inovações aconteceram porque o empresário olhou para outro segmento, né? Então, se não me engano, na década de 80 ou 90, um segmento, uma empresa que vendia pipoca de milho, né? Milho para pipoca, aliás, e todo mundo vendia num saco, tá? O que eles fizeram? E eles fizeram, sei lá, o 10º lugar, o 15º lugar no mercado, e eles olharam para o segmento de margarina, de manteiga, tinha aquele potinho, né? Então, eles pegaram aquela embalagem, botaram milho de pipoca dentro e pouco tempo fizeram o primeiro lugar em venda nos Estados Unidos, né? Isso é o quê? Uma inovação incremental. Ele não partiu de uma inovação disruptiva, certo? Então, alguns anos atrás, há cerca de 10 ou 15 anos, eu fiz um curso chamado de Cool Hunter, né? É um curso voltado para moda. O Cool Hunter é o profissional de todas as marcas que você possa imaginar, desde marcas esportivas como a Adidas, Nike, a marca Dolce & Gabbana, Versace e assim por diante. Existem pessoas no mundo inteiro buscando o que está acontecendo de novidade. Só que essa novidade ela não acontece num shopping, num desfile. Eles vão para a rua fotografar pessoas e ver o que está acontecendo ali, né? Como as pessoas estão se movimentando. E eu era o único designer de produto, o resto todo mundo era da moda, estilista de moda. E uma das coisas que aconteceu lá, que eu já praticava, mas eu não sabia muito bem que eu fazia aquilo intencionalmente, que chama de safari. O que é o safari? É você exatamente sair com uma câmera, no caso hoje um celular, e sair fotografando várias coisas, aquilo ali. Depois você junta aquilo tudo e vê o que pode sair de inovação, de novidade. Tá? Interessante. E aí, em cima disso, eu criei um produto para a Quadrante, né, que eu dei o nome de Safari de Experiência de Marca. Tá? Então, o ano passado, né, eu fui pela segunda vez na Coreia, só que dessa vez eu passei 30 dias, né, estava de férias, passei 30 dias, e
pela a minha facilidade de ver coisas que às vezes as pessoas não enxergam, eu comecei a ver estratégias de algumas marcas, já via isso aqui no Brasil, né? Mas eu comecei a ver várias coisas acontecendo e eu consegui identificar aquelas estratégias, né? E quando eu volto ao Brasil, eu falo para o primeiro cliente que eu tive reunião, eu falei, cara, eu estou com uma ideia de vender um projeto chamado Safari Experiência de Marca. É fazer uma inserção do cliente num universo de uma marca, mas de uma experimentação que ele consiga enxergar as estratégias e trazer alguma coisa para o negócio dele. Então, é pegar a Potiguar e não visitar material de construção, é visitar uma loja de moda, uma loja de esporte, qualquer coisa que não seja o segmento da Potiguar, né? Bom, e aí eu cheguei para o primeiro cliente e falei, cara, a minha ideia é fazer esse ano, fazer São Paulo, tem muita coisa bacana em São Paulo para você, né? Eu já tinha feito algumas experiências com alguns empresários daqui. Depois fazer Nova York, que para quem conhece Nova York é como se você estivesse dentro da televisão, né? E todo o tempo você tendo muita informação. E o terceiro momento, né, ia ser um pacote lá para 2026 ou 2027 na Coreia do Sul, tá? Porque a Coreia do Sul, para mim, é o principal país que eu vejo hoje de inovação e vejo um governo que tem como principal preocupação as pessoas, né? E você, a cada instante, você passa por uma referência. Mas, principalmente as meninas que gostam de assistir dorama, o que vocês veem na televisão é o real da Coreia, né? Um homem usar maquiagem é o real da Coreia, né? Há 25 anos eu participei de uma palestra internacional em São Paulo, onde veio um secretário de Educação de Seul e um secretário de Design de Seul, né? O que eles estavam fazendo naquele momento? Colocando o design como sendo matéria do primário, como tem matemática, português e outras coisas, tá? E aí, a partir daí, não que todo mundo da Coreia virou designer, mas todo mundo passou a ter um pensamento criativo. Aguçou a criatividade. Independente se você é um advogado, se você é um médico, se você é enfim, qualquer área que você estivesse exercendo, né? E naquela época, eu lembro muito bem que eles falaram assim, vocês vão ouvir falar de Kia, Hyundai, Samsung. Algum de vocês tem dúvida dessas marcas hoje? Não tem. Então, eu tenho um parceiro na Coreia, eu fui de férias, mas eu cavei, ele cavou para mim 5 reuniões, né? Eu voltei novamente ao Vale do Silício, fui a 2 empresas, fui a outras empresas, fui à cidade de Sejong, né? Que é a cidade, vamos dizer assim, é a cidade inteligente, é 100% inteligente, né? Para você ter uma ideia, o lixo você bota numa lata de lixo separada e dali ele é sugado para debaixo da terra e vai parar no lixão, não tem coleta de lixo, né? Então, para ver como é a cidade tão inovadora. E aí, eu conversando com esse amigo, eu falei, cara, eu tenho uma ideia de um produto assim, né, que é o Safari de Experiência de Marca, né? E ele falou, pô, Júnior, isso é um negócio... E ele mora na Coreia, né? Há 15 anos que ele mora lá. E eu falei, cara, eu quero vender esse projeto, né? Aí o primeiro cliente que eu chego aqui em São Luís, eu encontro, eu falei, cara, eu tenho uma ideia de um projeto, eu falei, vou fazer em São Paulo, ano seguinte... Vou fazer em Nova York, ano seguinte eu vou fazer na Coreia. Ele chega para mim e fala, Júnior, eu quero 2 vagas desse da Coreia do ano que vem. Eu tomei um susto. Resumindo, né? Falar para vocês, empresários, tá? A gente hoje, a gente tem formatado esse projeto, tá? A gente vai começar, existe até a possibilidade de fazer ainda esse ano, 2025, agora no segundo semestre. A gente tem uma janela de abril a outubro, porque de março para trás até novembro é muito frio. Ninguém vai querer pegar -8, -10, -15, tá? É muito desconfortável. E como é um safari experiência da marca, eu quero que as pessoas andem na rua, né? Então, e além disso, levar essas pessoas no Vale do Silício coreano, levar essas pessoas numa cidade inteligente, ou seja, é um projeto que vai agregar muito para a sua empresa. Júnior, mas eu não consigo implantar aquilo na minha empresa. Mas o mais importante é você saber que existe. Então, quem quiser depois, né, entrar em contato conosco, né, a gente vai, talvez ainda faça uma missão esse ano, né, eu já tenho uma missão, mas já estou com ela fechada. Se tiver gente, né, suficiente para fazer ali mais ou menos início de setembro, a gente consegue fazer, tá? Logicamente, você está ali 2h30, para quem não sabe, hoje não é mais necessário visto japonês, né? Você compra sua passagem, vai direto para o Japão, então vamos passar mais ou menos uns 3 dias no Japão também, né? Que é 2h30 de voo,
tá? Vale muito a pena conhecer também. E hoje a gente está organizando esse projeto junto com a Via Mundo, né? Que é um parceiro nosso também, que eu trouxe para dentro, né, do nosso projeto, porque já sou muito conhecido no mercado, já tem vários empresários que já foram, até um desses jovens empresários deve ter feito intercâmbio pela Via Mundo, enfim, né? Então, hoje a Coreia, que há 40 anos era mais pobre que o Brasil, hoje ela está 30 anos à frente do Brasil. Ok? Então, fica a dica. Hoje nós fizemos a nossa 10ª edição do AgiCast. Esse podcast tem o apoio da Universidade da Gratidão. O nosso espaço físico aqui possui o apoio e a orientação deles. Aguardo vocês no próximo episódio. Muito obrigado, Júnior. Eu que agradeço, estou à disposição. Muito obrigado pelo convite. Nos vemos na próxima. Até mais. Valeu, gente.